Parte 2. O céu, doutrina. Existência do céu. Pai nosso que estais no céu. Pode-se chegar ao conhecimento da existência do céu, como também do inferno, pela simples razão natural. Com efeito, se não existisse um prêmio futuro para os que nesta terra praticaram a virtude e um castigo para os que fizeram o mal, a justiça ficaria abalada. A recompensa pós-mortem dos bons restabelece a justiça afetada tantas vezes pelos triunfos terrenos dos maus. Além do mais, o homem aspira a uma felicidade completa, total, que nunca acabe, a qual não é possível nesta terra, onde tudo é transitório, sujeito a toda espécie de dissabores. É somente na eternidade celeste, quando o homem atingir seu estado de perfeição, estiver inteiramente voltado para Deus, seu fim último, que será possível satisfazer tais anseios da alma humana. Esse foi o sentir comum dos povos em todas as épocas. A ideia de um lugar de plena felicidade, próprio aos espíritos superiores e à divindade, é encontrada entre todos os povos e culturas. A mitologia grega apresentava o Olimpo, ou Empírio, céu de fogo, como a parte superior do paraíso, onde viviam os deuses, presididos por Zeus, chamado pelos romanos Júpiter. E os Campos Elíseos constituíam a morada dos mortos, que tinham sido virtuosos nesta vida. Entre os povos selvagens ou primitivos, encontra-se essa mesma noção, sob a forma de um lugar, para além da morte, de campinas verdes, sempre verdejantes, e abundância de caça e pesca, para onde vão os bons e habitam as divindades. As palavras céu e paraíso designam, de modo geral, a mesma realidade. Paraíso é uma palavra de origem persa. Paridesa, aceita no hebreu pardes e no grego paradeisos, deste passando para o latim paradisos, e daí para as línguas ocidentais. Seu significado é o de jardim, parque, chácara de recreio. Para os gregos antigos, designava os parques dos reis persas ou os jardins que rodeavam os sepulcros. No Antigo Testamento, paraíso, que em geral leva algum determinativo como de Deus, do Senhor, de delícias, equivale ao jardim do Éden. Em hebraico, Éden significa gozo, o jardim do gozo onde Deus pôs o homem que havia criado. No Novo Testamento aparece para indicar o céu. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Conheço um homem em Cristo, o qual há 14 anos foi arrebatado ao paraíso. 2 Coríntios 12:2-4. A expressão paraíso foi empregada primeiro em relação à região terrestre, que acolheu nossos primeiros pais, a qual, segundo a Escritura, era um jardim de delícias. Designou depois, entre os padres da Igreja, o lugar da eterna felicidade, na qual os anjos e as almas dos justos gozam da posse sobrenatural de Deus. Nenhuma outra verdade se repete tantas vezes na Sagrada Escritura como a existência do céu, que constitui a bem-aventurança eterna. A pregação de Nosso Senhor. O pensamento do céu ocorre continuamente na pregação de Nosso Senhor, sendo invocado frequentemente para engajar seus discípulos a realizarem o ideal espiritual que lhes propõe. Nas bem-aventuranças, o Salvador promete a felicidade aos que praticarem o desapego dos bens terrestres, aos que souberem privar-se das paixões desta terra, aos que por ele sofrerem com coragem as perseguições. Mateus 5:3-12. Ele utiliza a atração das recompensas celestes para obter dos discípulos a prática dos mandamentos.
a observância da caridade para com o próximo, a pureza de intenção em suas boas obras, a constância no sacrifício, a obediência às vontades do Pai, a coragem em confessar sua fé, o devotamento a seus irmãos, a fidelidade à sua vocação. Para os consolar de sua partida, ele descobre diante deles as perspectivas da glória celeste que ele vai preparar. João 14, 2, 3. As exortações dos apóstolos. Os apóstolos seguiram o caminho do Divino Mestre. Para eles, o pensamento do céu é um dos mais estimulantes, mais eficazes para o exercício das virtudes, e um dos melhores sustentáculos nas provações. São Paulo encoraja seus caros Gálatas a não se cansarem de fazer o bem. Eles colherão na eternidade o que houverem semeado durante a vida. Ele exorta os colossenses a fazerem todas as coisas de boa vontade, para o Senhor e não para os homens, sabendo que eles receberão do Senhor, por recompensa, a herança celeste. Aos coríntios, recomenda cultivar a caridade, descrevendo-lhes em algumas palavras a glória da qual ela será para eles o princípio. Aos Tessalonicenses, escreve que suas tribulações os tornarão dignos do reino de Deus, pelo qual eles sofrem. Ele sustenta a perseverança dos hebreus, pela esperança das divinas recompensas. Vós aceitastes com alegria o confisco de vossos bens, pela certeza de possuirdes riquezas muito melhores e imperecíveis. Não percais esta convicção, a que está vinculada uma grande recompensa. Hebreus 10, 34, 36. Aos romanos ele escreve: Tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos deve ser manifestada. Romanos 8, 18. São Pedro também apela ao pensamento da eterna recompensa para sustentar a fidelidade de seus correspondentes. Aos pastores ele recomenda o devotamento. E quando aparecer o Supremo Pastor, recebereis a coroa imperecível da glória. São João, a fim de engajar os fiéis à perseverança, evoca a felicidade do céu que Cristo lhes prometeu. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. 1 João 2,25. E todo o que tem esta esperança, nele santifica-se a si mesmo, assim como também ele é santo. A grande visão do Apocalipse é a do céu. E se o profeta levanta uma ponta do véu que cobre o bem-aventurado lugar, é para fortificar os cristãos contra as perseguições e os consolidar na fidelidade a Jesus. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para terem parte na árvore da vida e a entrarem pelas portas da cidade santa. Apocalipse 22, 14. O mesmo ensino em São Judas, na sua epístola. Conservai-vos no amor de Deus, aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Os mártires e o céu. O pensamento dos fiéis das primeiras gerações cristãs estava dirigido para a vida futura de uma forma bem mais geral e mais constante do que pensamos. Eles viviam em uma espécie de familiaridade com esse além misterioso, do qual as almas piedosas fazem ainda o essencial de suas meditações. A crença e a esperança no céu têm sido um estímulo poderoso para a prática da virtude, sobretudo em situações difíceis ou mesmo trágicas, em que se necessita de uma coragem heróica. Era, com efeito, o pensamento da recompensa eterna, a esperança que sustentava os cristãos conduzidos ao suplício. O padre François Custas escreve com muito propósito sobre o exemplo dos mártires. Não se pode deixar de ficar admirado
quando se leem as atas dos mártires, do lugar considerável que nelas ocupa o pensamento do céu. Entre os cristãos dos primeiros séculos, a crença geral era que os mártires iam diretamente unir-se a Cristo. E os fiéis, para encorajar seus irmãos a não fraquejarem, não temiam fazer valer a seus olhos esse prêmio magnífico de seu combate. Ó mártires benditos, escreve Tertuliano, os sofrimentos que vos esperam são bem pouca coisa diante da glória celeste e da divina recompensa que eles vos alcançam. E São Cipriano, a morte dos justos é preciosa aos olhos de Deus. Sim, preciosa, uma vez que compra a imortalidade ao preço do sangue. O primeiro mártir cristão, Santo Estevão, exclamava enquanto os judeus o lapidavam: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Santo Inácio de Antioquia, conduzido ao martírio, pedia aos cristãos de Roma: Deixai-me ser o alimento das feras, pelas quais me será dado gozar de Deus. Caiam sobre mim os suplícios do demônio, desde que eu goze de Jesus Cristo. Fazei-me a graça, irmãos, não me priveis da verdadeira vida. Deixar-me receber a pura luz. É quando chegar lá que eu serei verdadeiramente homem. Santa Felicidade assim exortava seus filhos a suportarem os tormentos do martírio. Levantai os olhos, meus filhos, olhai o céu. Jesus Cristo vos espera com os santos. A mãe de São Sinforiano exortou nos mesmos termos seus filhos ao martírio. Hoje, filhos, migrareis para a felicidade da vida eterna. O primeiro filósofo cristão, São Justino, perguntado ironicamente pelo prefeito Rusticus: Se eu te fizer flagelar e decapitar, pensas que irás ao céu? Respondeu: Eu não penso, eu o sei. Do mesmo modo, Marte Evípode respondeu a seus juízes: Que me importa o gênero de morte, desde que eu suba ao céu junto daquele que me criou? Na Paixão dos Santos, Tiago, Mariane e outros muitos mártires da Numídia, é narrado que na véspera do martírio desses santos, apareceu um mártir sentado em meio a alegre banquete, que lhes disse: Alegrai-vos, amanhã vós estareis conosco, entre os convivas desse festim. Verdade de fé. Os dogmas sobre o céu são atestados pelos símbolos de fé. Símbolo dos apóstolos, de Nicéia, de Santo Atanásio. As heresias opostas à existência do céu foram condenadas pelos papas Bento XII, 1336, Clemente V, 1311 e São Pio V, 1567. A Igreja definiu como dogma de fé a existência e a eternidade do céu. Eis aqui algumas declarações dogmáticas. Segundo o Concílio de Leão, 1274. As almas que, depois de recebido o sagrado batismo, não incorrerem em mancha alguma de pecado, e também aquelas que, depois de contraída, se purificaram enquanto permaneciam em seus corpos, ou depois de se desprender deles, no purgatório, são recebidas imediatamente no céu. Bento XII. Por esta Constituição, que há de valer para sempre, declaramos que as almas de todos os santos que saíram deste mundo estiverem, estão e estarão no céu, no reino dos céus e paraíso celeste com Cristo, onde são verdadeiramente bem-aventuradas e têm vida e descanso eterno. Vemos assim que a existência do céu, ou paraíso celestial, não somente está de acordo com a razão e a tradição dos povos, mas é uma das verdades mais presentes nas Escrituras, assim como nos monumentos da antiguidade cristã. Foi ainda definida como dogma de fé pela Igreja.
O céu é um lugar, o lugar celeste da recompensa incorruptível, morada da divindade e de Cristo e reino dos eleitos. Epístola a Diagneto, século II. Uma forte tendência se manifesta em nossos dias, entre muitos teólogos, no sentido de considerar o céu apenas como um estado de felicidade, sem a existência de um correspondente lugar, no qual se encontram Deus, a sagrada humanidade de Cristo, a Virgem Santíssima, os anjos e os bem-aventurados. O principal argumento que se costuma apresentar é que o magistério da Igreja nunca fez uma definição explícita a respeito do céu como um lugar, e não haveria na revelação nada que permitisse fazer uma afirmação taxativa nesse sentido. No entanto, o pensamento comum dos padres da Igreja e de toda a tradição eclesiástica, bem como o consenso dos teólogos, fala em sentido contrário a essa tendência moderna, tendo como certo que o céu, além de um estado de felicidade e de glória, é também um lugar. O padre Paul Bernard constata: nada é tão familiar aos padres apostólicos como o pensamento do céu, visto como um lugar permanente, como a eterna e comum mansão dos eleitos. Um desses padres apostólicos, Santo Inácio de Antioquia, aspira a subir para Deus no lugar preparado, e outro deles, São Policarpo de Esmirna, entrevê o lugar reservado aos mártires junto do Senhor. Para os escritos mais antigos do cristianismo, o pastor de Hermas, século II, apresenta o céu como o lugar no qual estão reunidos os anjos e onde os homens habitarão com o Filho de Deus. Também a Epístola a Diagneto, da mesma época, descreve em traços expressivos o lugar celeste da recompensa incorruptível, morada da divindade e de Cristo e reino dos eleitos. De um estudo minucioso dos textos e dos fatos, conclui o padre Bernard, resulta claramente que a crença no céu, como num lugar ultraterrestre e comum aos eleitos, era universal e de uma firmeza absoluta na Igreja primitiva. São Roberto Bellarmino, doutor da Igreja, escreve no início do seu admirável estudo sobre o céu, intitulado Sobre a Eterna Felicidade dos Santos, sob o nome de Reino de Deus. Nós, entretanto, não podemos tratar aqui de tudo o que diz respeito ao reino dos céus, mas tão somente aquilo que se refere ao estado e ao lugar dos bem-aventurados. E isto, primeiramente, porque o lugar e o estado dos bem-aventurados é chamado de reino dos céus nas Sagradas Escrituras. O padre Guglielmo Luigi Rossi, em erudito estudo sobre o paraíso, é muito claro. Embora, secundariamente, o paraíso importa inegavelmente num lugar, uma vez que hospeda a sagrada humanidade de Cristo e de Maria, e aguarda a carne glorificada dos eleitos. Ocultando-se no mistério de Deus, sua localização nos escapa e repele qualquer indagação de ordem topográfica. Mas o fato em si, de ser um lugar, é indeclinável. Do mesmo modo se expressa o renomado teólogo dominicano, Padre Garrigou Lagrange. O céu é o lugar, e mais ainda o estado da suprema felicidade. Se Deus não tivesse criado nenhum corpo, mas somente puros espíritos, o céu não seria um lugar, mas somente o estado dos anjos, que gozassem da posse de Deus. E prossegue. De fato, o céu é também um lugar, no qual se encontram a santa humanidade de Jesus após a ascensão, a bem-aventurada Virgem Maria após a Assunção, os anjos e as almas dos santos. Santo Tomás de Aquino afirma a existência do céu como lugar, argumentando que, uma vez que Deus destinou seus santos
a uma dupla glória, espiritual e corporal, estaria na ordem das coisas que lhes fosse reservado um lugar especial e particularmente glorioso. Além disso, acrescenta: como os anjos têm por missão presidir toda a natureza corporal, convinha que eles fossem postos no lugar supremo que dominasse os mundos e que, ao mesmo tempo, reunisse os justos, formando assim uma única e harmoniosa sociedade de todos os eleitos. O padre Emílio Sauras diz que a doutrina de que o céu é um lugar não é uma verdade de fé definida, mas apenas teologicamente certa, isto é, tem a seu favor a unanimidade moral dos teólogos. Entretanto, como em tudo que se refere ao além, também com relação ao céu é preciso pensar em termos de analogia e não de identidade. Isto é, embora o céu seja um lugar, não se deve dar a essa expressão o mesmo significado que lhe atribuímos para nos referirmos às coisas da terra. Cumpre ter em vista que, se há semelhanças, existe também diferenças, as quais não sabemos exatamente em que consistem. É preciso ainda lembrar que, sendo Deus infinito, está em toda parte, não podendo ser contido por nenhum lugar, como se lê na Escritura, numa alusão ao Templo de Jerusalém. Se o céu e os céus dos céus não vos podem conter, quanto mais esta casa que edifiquei. 1 Reis 8:27. Portanto, quando se fala no céu como um lugar onde Deus habita, quer-se apenas pôr em realce, como observa o padre Bellamy, que na medida em que se revela com mais fulgor a glória do Criador, nessa medida sua presença é mais acentuada. Ora, continua esse exegeta, o céu é o teatro por excelência das manifestações divinas. Logo, pode-se dizer que, de algum modo, é no paraíso celeste que ele habita por excelência. A doutrina que considera o céu como um lugar foi pacificamente aceita em toda a Igreja até surgir a heresia protestante. Lutero, em virtude de suas teorias individualistas, devia excluir de sua concepção de felicidade eterna todo o caráter implicando para os eleitos uma vida em comum no mesmo lugar. Com seu espírito irreverente, que utilizou para espalhar o descrédito sobre as mais santas doutrinas da Igreja Católica, esse monge apóstata foi o primeiro a negar a existência do céu como um lugar para onde iriam os bem-aventurados gozar da visão de Deus e das demais delícias da felicidade eterna. Ao destruir o dogma da comunhão dos santos e a própria noção de igreja, comenta o padre Paul Bernard, Lutero foi conduzido logicamente a fazer a aplicação de suas teorias individualistas à vida futura e a rejeitar qualquer ideia de vida comum, qualquer vínculo social entre os eleitos. Então, a felicidade eterna deixa de implicar qualquer comunidade de estadia no infinito dos espaços. Assim, como não há razão para se interpretar como meramente simbólicas as afirmações da Escritura a respeito do inferno como um lugar, também não há que justifique tal interpretação com relação às referências bíblicas que sugerem que o céu seja um lugar. Por exemplo, as seguintes afirmações de Nosso Senhor: Hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Resplandecerão os justos como o sol no reino de seu Pai. Mateus 13:43. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e vos tiver preparado o lugar, virei novamente e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14:2-3. Onde está o céu? Parece ter sido São Basílio o primeiro dos padres da Igreja a pôr-se a questão. A resposta não podia ser muito precisa. Ela se limita a declarar que o céu é distinto do firmamento e se encontra fora do mundo, não, porém, sem relação com ele.
Mais tarde, São Beda reproduziu essa teoria que não tardou a tomar consistência nos espíritos. Na Idade Média, São Boaventura, com outros doutores, admite que o céu está situado para além do céu sideral, que envolve e contém todo o universo. A mesma doutrina se encontra em Santo Alberto Magno. Santo Tomás admite tal teoria sem dificuldade em seu ensino, mas a título de hipótese e conformando-se com a linguagem da época. Nesses pensamentos se inspirarão todos os doutores das épocas seguintes, mas fazendo observar quase todos que se trata somente de uma hipótese aceitável. Os antigos judeus, baseando-se no versículo do primeiro livro dos Reis, o céu e o mais alto dos céus, deduziram existir 2 e até 3 céus, dos quais o mais alto, o terceiro, seria a morada de Deus. São Paulo, ao narrar o êxtase que o arrebatou ao céu, para ser melhor compreendido pelos judeus, conformou-se com tal concepção, dizendo ter sido levado ao terceiro céu. Conheço um homem em Cristo, o qual há 14 anos foi arrebatado, não sei se no corpo, se fora do corpo, Deus o sabe, até o terceiro céu. E sei que este homem foi arrebatado ao paraíso. 2 Coríntios 12, 2, 4. O exegeta Padre Belame assim explica esse famoso trecho do apóstolo. São Paulo fala de um êxtase ao terceiro céu e ao paraíso. Mas a primeira expressão designa o céu divino, por oposição ao céu atmosférico e ao céu sideral. Quanto à segunda, ela significa, conforme uns, não um céu distinto dos bem-aventurados, mas um grau mais elevado do mesmo lugar e da mesma felicidade. De acordo com outros, as duas fórmulas do apóstolo são inteiramente sinônimas. Quanto à teoria dos 7 céus ou do 7º céu, ela não encontra nenhuma justificação na Bíblia, sendo fruto de um erro gnóstico. Para a gnose, conhecimento em grego, especialmente a defendida por Valentim e combatida por Santo Irineu de Leão, a criação não se deu por um ato gratuito de amor divino, mas foi fruto de uma espécie de desastre em Deus, por onde partículas divinas se teriam desprendido, dando origem aos seres. Certo número dessas partículas teria sido aprisionado pela matéria, criada pelo demônio, e é preciso um processo de conhecimento, gnose, do tipo iniciático para poder libertar a partícula divina que cada um teria em si. De acordo com o grau de libertação que conseguisse, a pessoa iria, após a morte, para um céu, cada vez mais elevado até o 7º céu. Embora a origem da expressão tenha sido herética, ela acabou por se popularizar, perdendo seu sentido ocultista, permanecendo até hoje. Habitualmente, quer apenas significar que alguém está no auge de um estado de felicidade. Fulano está no 7º céu. Quanto à localização, o certo é que não podemos saber onde fica o paraíso celeste, embora, psicologicamente, tenhamos a impressão de que se encontre no alto, para além do espaço sideral. Tal impressão é corroborada por muitas expressões da Escritura, da liturgia, dos concílios, etc. Não cantamos no credo da missa que Nosso Senhor subiu aos céus? Os próprios dogmas da ascensão de Nosso Senhor e da assunção de Nossa Senhora indicam a ação de subir, de galgar regiões do alto. O profeta Davi exclama: Louvai o Senhor, vós que estais nos céus, louvai-o nas alturas. Numa interpretação simbólica da Escritura, São Roberto Bellarmino exprime bem esse sentimento, citando o Salmo que diz: seu fundamento está no Monte Santo. E o trecho do Apocalipse: transportou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa.
pergunta: o que é este monte exaltado sobre todos os montes, senão o céu de Deus? Este é aquele monte pelo qual suspirava o profeta ao dizer: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Cujo auxílio implorava ou esperava, dizendo: levanto os meus olhos para os montes, donde me virá o socorro? Portanto, esta cidade de Deus está situada em lugar tão sublime, o qual transcende tudo. Quanto à duração, o paraíso celeste foi criado por Deus e aberto às criaturas quando os anjos bons foram convidados a participar da vida e da glória divinas, em recompensa de sua fidelidade, e não terá mais fim. A eviternidade ou perpetuidade do céu é uma verdade de fé. Embora essas questões sejam interessantes e nos ajudem a elevar o espírito, o que realmente importa, mais do que sabermos onde se encontra o céu, é tudo fazer para o alcançarmos, de maneira a que também nós se apliquem as palavras de nosso Senhor. Alegrai-vos, porque vossos nomes estão escritos no céu. Lucas 10, 20. Como será o céu? Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, 9. Posto que, segundo os padres da Igreja e a melhor tradição teológica, o céu, além de um estado de felicidade, é um lugar de bem-aventurança, podemos nos fazer uma ideia dele? Entretanto, como imaginar a glória de Deus? Moisés, com aquela admirável intimidade que tinha com o Criador, pediu: mostra-me a tua glória. Mas o Senhor respondeu: não poderás ver minha face, porque ninguém me pode ver e permanecer vivo. E São Paulo, arrebatado ao mais alto dos céus, ouviu palavras inefáveis que não é lícito ou possível a um homem proferi-las. Pois nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Convém deixar claro que a nota essencial do céu é a contemplação amorosa do Criador, no êxtase contínuo da visão beatífica, para evitar uma concepção um tanto ou quanto pagã da nossa morada celestial. Mas, evitado esse perigo, nada impede atender um anseio legítimo de nossa alma, qual seja o de imaginar os lugares e as situações que nos aguardam. Pode o céu ser menos belo que a terra? A título de hipótese, e a partir dos dados da razão e da revelação, da elaboração teológica e do ensinamento do magistério, procuraremos apresentar alguns aspectos do paraíso celeste. O céu é um lugar criado por Deus para a sua glória, dos anjos e dos homens que se salvarem. Sendo assim, podemos nos perguntar se, dado que Deus fez a terra, lugar de exílio, tão cheia de encantos, poderia ele ter feito o céu menos belo? É evidente que não. Tanto mais quanto, no fim dos tempos, nossas almas estarão novamente unidas aos nossos corpos, dos quais foram separadas pela morte até o juízo final, pois a ressurreição geral é dogma de fé. Como também é verdade de fé que os que morrem na graça de Deus e não têm nada a expiar pelos seus pecados vão para o céu. Assim, é de supor que Deus, ao criar o paraíso, tenha levado também em conta o bem-estar e o gozo, não somente das almas, mas também dos corpos ressuscitados dos bem-aventurados. Nosso corpo, unido à nossa alma, num estado de perfeição, partilhará da felicidade dos eleitos, como o proclamou muito belamente o paciente e santo varão Jó, em meio às suas dores e provações. Sei que o meu Redentor vive, e que no último dia ressurgirei da terra, e serei novamente revestido da minha pele, e na minha própria carne verei o meu Deus. Eu mesmo o verei,
e os meus olhos o hão de contemplar, e não outro. Esta é a esperança que está depositada em meu peito. Jó 19, 25, 28. A mesma ideia está contida na exclamação de júbilo do profeta rei. O meu coração e a minha carne exultam no Deus vivo. Salmo 83, 3. Portanto, no céu, após a ressurreição final, estaremos com nossos corpos espiritualizados, é verdade, mas corpos verdadeiros, com seus órgãos, membros e sentidos. Nossos olhos se regalarão com o belo, o olfato com os perfumes, os ouvidos com os sons harmoniosos, o paladar com os sabores, o tato com o macio, o delicado. Tudo isso juntamente com o êxtase contínuo de Deus, pois nada no céu nos afasta do rapto espiritual, da visão beatífica contínua. Haverá realmente jardins no céu? A ideia que os primeiros cristãos faziam do paraíso tinha qualquer coisa de etéreo e ao mesmo tempo de real. Eles o entreviam como um jardim alegrado pelo canto dos pássaros e pelo murmúrio dos regatos e das fontes, perfumado por eflúvios deliciosos, ornado de flores que nunca murcham e árvores com folhagens sempre verdejantes. Tal concepção procura exprimir o pensamento de uma felicidade sempre renovada, perpétua. Nas pinturas murais das catacumbas, como por exemplo no cemitério de São Calixto, em Roma, os bem-aventurados são representados à sombra de belas árvores, em meio a flores e figuras emblemáticas, como a pomba ou outro pássaro. Por toda a parte domina o aspecto de alegria, o desabrochar da felicidade. Pode-se ler nas inscrições sepulcrais dos primeiros cristãos frases que indicam a esperança da felicidade futura. Tende descanso e felicidade eterna. Inscrição na Vila Albani, datada de 380. Na paz e no refrigério, inscrição do cemitério de Santo Hermes. No paraíso reinam as fragrâncias exímias. As relvas são continuamente verdes, como as margens dos regatos. Inscrição romana do século IV. Assim sendo, podemos nos perguntar se no paraíso há árvores, flores, frutos, regatos, pássaros, como os cristãos antigos representavam nas catacumbas, e se lê em tantas revelações privadas, ou se, pelo contrário, tudo isso é meramente simbólico. Embora a revelação não se pronuncie a respeito, os grandes doutores e teólogos católicos procuraram levantar um pouco o véu do mistério, servindo-se de comparações, analogias, etc. Um dos problemas que eles levantam em relação à existência no céu de plantas, animais, etc., é que no paraíso celeste não pode haver nada de corruptível. Ora, todos os compostos orgânicos, como as plantas e os animais, são corruptíveis. Logo, como se poderia conciliar sua existência com a incorruptibilidade própria ao reino dos céus? Uma das hipóteses seria a seguinte: assim como os corpos humanos, embora sendo compostos orgânicos, após a ressurreição se tornarão, por milagre divino, incorruptíveis, Deus poderia, por milagre semelhante, dar aos animais e vegetais do paraíso o mesmo dom. Ou então, em vez de matéria orgânica, corruptível, fazer as árvores, flores e frutos dos jardins do paraíso celeste de pedras preciosas, como esmeraldas, rubis, safiras e outras ainda mais perfeitas e maravilhosas, como lemos em certas revelações privadas. Deus é de uma magnanimidade e magnificência infinitas. Não faz nada com parcimônia, com estreiteza. Premia soberanamente com a liberalidade do Criador de todos os bens. Por que não poderia ter disposto que houvesse no céu, além dos jardins maravilhosos, pássaros canouros, graciosos animais, borboletas multicoloridas, para encantar e alegrar inocentemente os eleitos?
Deus também poderia preservá-los da deteriorização, conforme ele diz na Escritura: sou eu que faço morrer e que vivifico. Deuteronômio 32, 39. Por que não supor que tudo o que existe de mais belo nesta terra terá uma representação muito mais perfeita e incomparável na pátria celeste? Não vemos nada nessa suposição que pareça contrariar os dados da revelação e da razão natural. É claro que nada pode comparar-se à felicidade decorrente da visão beatífica, mas, sem nunca nos apartarmos dela, tais delicadezas de Deus para com seus filhos fiéis são próprias do seu amor infinito e proporcionariam aos eleitos um complemento do gáudio e da felicidade decorrentes da contemplação da beleza incriada, luz perfeitíssima, de onde procede toda beleza. Inúmeras revelações particulares a respeito do céu, como por exemplo as de São João Bosco, que transcrevemos adiante, parecem confirmar essas hipóteses. Do mesmo modo, textos de padres da Igreja e de doutores falam nesse sentido. Assim, o seguinte texto de Santo Afrates, padre da Igreja síria do século IV: o céu nos acolherá em toda a magnificência de suas glórias. É o lugar da luz, da vida e da graça. O ar dessas regiões sublimes será infinitamente doce e leve, como convém a corpos gloriosamente ressuscitados. Ele emitirá raios deslumbrantes, esplêndidos e agradáveis de se ver. Sobre as árvores maravilhosas plantadas pelo Senhor, uma eterna primavera semeará suas flores, desabrocharão seus frutos sob uma folhagem sempre verde. Vestes de luz. Nosso sentido da visão encantar-se-á também, neste lugar bendito, com o brilho que emanará dos corpos gloriosos. A transfiguração de Nosso Senhor diante de alguns apóstolos mostra-nos como será essa glória do corpo ressuscitado. Tomou Jesus consigo Pedro e Tiago e João, seu irmão, e levou-os à parte a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto ficou refulgente como o sol, e as suas vestiduras ficaram brancas como a neve. Mateus 17, 1, 2. Uma das conclusões que São Roberto Bellarmino tira desse brilho que terão os corpos gloriosos é que, como no paraíso terrestre, o fulgor envolverá os corpos à maneira de veste. Se Adão e Eva no paraíso terrestre não tinham necessidade de vestes, muito menos o terão os santos no paraíso, no qual suas roupas e vestimentas serão sua própria luz. O que não impede, pensamos, que esse brilho tome tons e contornos das mais belas sedas e veludos que possamos imaginar, pois a roupa é um adorno para o homem, realça sua dignidade. Comidas e bebidas celestiais. Uma das cenas mais repetidas nas representações do céu, que se encontram nos monumentos antigos, é a de banquetes e festins dos eleitos, seguindo assim o próprio Salvador, que comparou várias vezes o paraíso celeste com banquetes e festins de núpcias. Ele mesmo afirmou: eu preparo o reino para vós, como meu Pai o preparou para mim, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino. Lucas 22, 29. Podemos então concluir que no céu nós comeremos e beberemos, deleitando assim nosso paladar, com manjares e bebidas celestiais? Pareceria que não, se levarmos em conta a advertência de São Paulo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e gozo no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Por outra parte, segundo o princípio acima lembrado, de que no céu não pode haver corrupção, no paraíso não se poderia comer, pois a alimentação supõe todo o processo fisiológico que leva até a eliminação daquilo que o corpo não aproveita. Acresce que os corpos ressuscitados não necessitarão mais recompor suas forças por meio do alimento,
uma vez que não perdem energia. Em sentido contrário, entretanto, argumenta São Roberto Bellarmino. É certo que a Escritura, com a metáfora do banquete, expressa deleitação e prazer, a menos que se queira negar que haja prazer no sentido do paladar. E em outro lugar, sobre o sentido do paladar, escrevem os teólogos que os bem-aventurados não se servirão de alimentos mortais, mas parece terão algum tipo de prazer no paladar, a fim de que este sentido não fique supérfluo. Esse santo, entretanto, acaba dando à comida celeste um sentido apenas espiritual, qual seja a posse da sabedoria. Parece-nos que essa interpretação do santo não está em contradição, antes é completada pela do eminente estudioso do paraíso, padre Guglielmo Luigi Rossi, que não separa o aspecto espiritual do sensível da alimentação. Graças a Deus, o Senhor não deixa de produzir nas pupilas sensoriais deleites gaudiosíssimos. Fora da corruptibilidade que desgasta pouco a pouco a vivência sensível, até quase anulá-la na velhice, os sentidos do corpo glorioso têm uma potência e uma eficácia insuspeitáveis. Objetos cuja beleza, musicalidade, fragrância, gosto, tepidez são transformados pelo sobrenatural, que inova o cosmos, aviva a fantasia, a nos inflamar com imagens nobres e esplêndidas, dignas dos filhos de Deus. Gratificam a vista, o ouvido, o olfato, o gosto e o tato, em deleite jamais saboreado. E as imagens repercutem em deleite máximo sobre o apetite sensitivo. O meu coração e a minha carne exultam no Deus vivo. Dessa forma, a consideração de uma fruta do paraíso, sumamente bela e apetecível, nos provocará no paladar um sabor delicioso e temperante, sem que a comamos, apenas pela sua visão, que age sobre a nossa imaginação, a qual, por sua vez, estimula as papilas gustativas, produzindo a sensação do gosto. Por essa forma, embora não nos alimentemos propriamente, não se dando, pois, o processo fisiológico que ocorre nesta terra, teremos um gozo do paladar muito superior ao que desfrutamos aqui. Ao mesmo tempo, esse prazer sensível será ligado a um dom espiritual, uma graça, que nos fará compreender melhor aspectos da sabedoria divina. O mesmo se pode dizer em relação às bebidas. Segundo o Eclesiástico, o vinho bebido com sobriedade é uma segunda vida para os homens. Que vida é a daquele a quem falta o vinho? O vinho desde o princípio foi criado para regozijo, e não para embriaguez. O vinho bebido moderadamente é o júbilo da alma e do coração. Eclesiástico 31, 32, 36. Podemos então supor que no céu existirão bebidas que, pelo mesmo processo acima descrito em relação à comida, nos causarão um prazer mais excelente do que qualquer vinho desta terra. Castos deleites do sentido do tato. Quanto ao sentido do tato, ao contrário das concepções lúbricas dos muçulmanos e dos antigos gregos, romanos ou outros pagãos, no céu está excluída qualquer deleitação venérea. O instinto sexual cessa, uma vez que toda a humanidade estará completa, quando da ressurreição dos corpos. E a revelação é inteiramente taxativa quanto a esse ponto, conforme o dito do Salvador. Porque, quando ressuscitarem de entre os mortos, nem entre os homens tomarão mulheres, nem as mulheres homens, mas serão como os anjos do céu. Marcos 12, 25. No céu não haverá o menor desregramento da sensualidade, uma vez que todos os nossos apetites estarão inteiramente sujeitos à razão, e esta ao amor de Deus. Mas há outros deleites do tato que permanecerão. O sentir o macio de uma seda,
o frescor de uma brisa, etc. Em outra linha de considerações, pode-se perguntar se quando São Tomé tocou nas chagas do Salvador, não recebeu indizível deleite, tanto físico como espiritual. E se no céu os eleitos não terão o privilégio de tocar nas santas chagas e também nas gloriosas cicatrizes dos mártires, obtendo igual prêmio. A sociedade celeste. Nosso instinto de sociabilidade será plenamente atendido no céu, com o gáudio do convívio dos bem-aventurados. Esse convívio não consistirá, como talvez pensam muitos, numa mera justaposição de indivíduos felizes, colocados lado a lado, sem nenhum contato entre si, absortos a contemplar de modo estático um Deus infinitamente distante. Pelo contrário, uma das alegrias do céu estará precisamente no encontro com parentes, amigos, pessoas de nossas relações que se salvaram, com quem podemos recordar episódios desta vida, bem como comentar acontecimentos de que juntos participamos ou que presenciamos, e para os quais, só então, à luz da glória, teremos a plena explicação. Poderemos ainda, quem sabe, travar novas amizades com pessoas que tenham conosco alguma afinidade, seja de origem, de inclinações, de vocação. Certamente iremos conhecer e nos relacionar com os santos, pelos quais aqui na terra tivemos especial devoção, aos quais recorremos com mais frequência e que nos socorreram com sua intercessão, ou com aqueles cujas virtudes mais admiramos e cujo exemplo mais nos moveu ao bem. Por fim, travaremos relações com os santos anjos, especialmente com nosso anjo da guarda, fiel companheiro de nossa jornada terrestre, testemunha de nossas lutas, de nossas quedas e de nossos arrependimentos, amigo solícito e protetor zeloso. Esse convívio celeste será imensamente feliz, jamais perturbado pelas discórdias, invejas e intrigas que infernizam a vida terrestre. De que maneira se comunicam uns com os outros os felizes habitantes da mansão celeste? Antes da ressurreição, através de um simples ato de vontade, pelo qual o verbo mental de uma alma se torna patente para outra, permitindo assim o colóquio. E após a ressurreição, por meio de nossos órgãos naturais da fala e audição. Também há comunicação com os anjos, provavelmente através do verbo mental. Podemos considerar ainda, a respeito do céu, que as festas litúrgicas referentes aos santos canonizados que se celebram aqui na terra repercutem no paraíso, aumentando a glória acidental do santo e a felicidade de todos os bem-aventurados. Enfim, embora estas considerações nos ajudem a compreender mais o céu, lembremo-nos de que aquilo que Deus nos tem preparado, como acentua São Paulo, supera a tudo quanto possamos imaginar. A essência do céu. Eu sou a tua recompensa excessivamente grande. A visão beatífica. O que de mais excelso, mais perfeito, mais inebriante Deus poderia conceder como prêmio aos bem-aventurados no céu? Que felicidade poderia saciar mais plenamente a alma do que a própria visão de Deus? Na tradução da Vulgata, Deus diz a Abraão: Eu sou a tua recompensa excessivamente grande. Gênesis 15:1. Isto é o que ele repete continuamente a cada bem-aventurado no céu. Tal é a recompensa aos corações retos, aos castos de espírito e de corpo. Bem-aventurados os corações puros, porque eles verão a Deus. Mateus 5:8. O conhecimento de Deus constitui a essência do céu. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como um só Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. João 17:3. Mediante tal visão,
nós seremos semelhantes a Deus, porque o veremos tal como Ele é. 1 João 3:2. A visão beatífica é a expressão final das aspirações de nossas almas, o termo derradeiro de nossa longa busca, o prêmio de nossa abnegação, de nossos sacrifícios e atos de virtude, a plenitude da fé, a consumação da esperança e o triunfo da caridade. Trata-se de uma visão, isto é, um conhecimento direto e intuitivo de Deus, e não mais através dos símbolos e dos véus da fé, como aqui na terra. Com aquela clareza que é toda sua, ensina São Paulo aos Coríntios: nesta vida, caminhamos pela fé e não pela visão. 2 Coríntios 5:7. Nós agora vemos a Deus como por um espelho, em enigma. Quando chegarmos ao céu, então o veremos face a face, diretamente. Agora conheço-o em parte, prossegue o apóstolo, mas então hei de conhecê-lo como eu mesmo sou dele conhecido. 1 Coríntios 13:12. Não é um conhecimento natural, como podemos ter aqui nesta terra, através da consideração das coisas criadas, e a partir daí elevar-nos até o Criador. Ou o conhecimento da fé, mediante a revelação e sob a norma do magistério da Igreja. Difere do conhecimento filosófico, porque é sobrenatural, e distingue-se da fé, por ser um conhecimento direto, sem véus ou mistérios. Para aceder na bem-aventurança a esse novo tipo de conhecimento, é preciso que o homem receba um novo auxílio divino. Trata-se do que os teólogos chamam luz da glória, lumen gloriae, que aperfeiçoa a graça santificante e eleva nossa inteligência para torná-la apta para a visão intuitiva do próprio Deus. Desta forma, a fé, que é própria a esta terra, é substituída pela visão beatífica, própria ao céu. A expressão luz da glória é inspirada em várias passagens da Escritura, que mostram a Deus iluminando diretamente os bem-aventurados na Jerusalém celeste. Tu não terás mais sol para luzir de dia, nem o resplendor da lua para te alumiar, mas o Senhor te servirá de luz eterna. Na tua luz vemos a luz, a cidade santa, a qual tinha a claridade de Deus. Esta cidade não tem necessidade de sol nem de luz que alumiem nela, porque a claridade de Deus a ilumina, e a sua lâmpada é o Cordeiro. O Senhor Deus os alumiará. Dante Alighieri, em termos poéticos, mas precisos teologicamente, descreve a luz da glória como luz intelectual cheia de amor, amor do verdadeiro bem cheio de alegria, alegria que transcende toda doçura. Neste mundo, o homem tem um conhecimento sensível e um conhecimento intelectual. Ou seja, seus sentidos se conjugam com seu espírito para produzir o ato do conhecimento. Quando passeamos em uma praia, os murmúrios das águas chegam aos nossos ouvidos. Nossos olhos contemplam as vagas ondulantes que se perdem nos limites do horizonte. Uma brisa fresca e fortificante nos anima, de modo a percebermos como que um sadio e vigoroso perfume que se exala das algas, dos restos de tudo que vive, de tudo que morre ou se agita sobre as ondas. Ora, tudo isso se manifesta a nós através dos nossos sentidos, os quais captam as imagens, os perfumes, os sons e produzem em nossa consciência uma representação fiel deles. De modo que o pensar é reproduzir em nós, como quadros vivos, os elementos exteriores que nos impressionam pela sua forma, cor, som, etc. No paraíso, as coisas passam-se de forma diferente.
Os bem-aventurados não conhecem a Deus como conhecemos aqui o mar, como algo totalmente separado de nós e apenas trazido à nossa consciência através das imagens e espécies sensíveis. Ao contrário, seu conhecimento se dá mediante uma união direta com o próprio Criador, que permite conhecer de forma imediata e intuitiva a sua divindade. Esse conhecimento superior, fruto da misericórdia divina, é bem expresso por São Francisco de Sales, que exclama enlevado: Ó verdadeiro Deus, que suavidade ao entendimento humano estar para sempre unido a seu soberano objeto, recebendo não sua representação, mas sua presença, não alguma imagem ou espécie, mas a própria essência de sua divina verdade e majestade. Dessa forma, a alma humana conhece e ama a Deus em um ato que é uma real participação na própria vida divina, sem, entretanto, ser absorvida em Deus, guardando sua individualidade. Ver a Deus como Ele é conhecê-lo nele mesmo. A alma é desposada pela divindade num casamento espiritual, sendo impregnada e inundada de perfeição, arrebatada no amor e inebriada na alegria. Em suma, ela se torna semelhante ao próprio Deus, embora guardando sua identidade, como o ferro que, em sua incandescência, comunica a luz da chama que o abrasa, sem perder, entretanto, sua própria natureza. O objeto principal da visão beatífica é, portanto, o próprio Deus, e é nessa visão que consiste a glória dos bem-aventurados no céu. Quanto mais os eleitos conhecem a Deus e o amam, mais a glória divina se comunica a eles, aumentando sua felicidade. Os habitantes da pátria celeste conhecem, então, os atributos de Deus, suas relações substanciais. Veem o Filho sendo gerado pelo Pai, o Espírito Santo procedendo do Pai e do Filho, o amor indizível das três pessoas divinas entre si, a eterna bem-aventurança de Deus. Os santos do céu veem a Deus por inteiro, em todas as suas perfeições essenciais e em sua adorável trindade. Assim, o Concílio de Florença definiu que Deus será visto em sua unidade e trindade, tal como ele é. Entretanto, mesmo com o auxílio da luz da glória, há uma distância infinita entre nossa inteligência criada e a infinitude da perfeição divina. Por isso, diz Santo Tomás que os eleitos verão a infinitude de Deus, um pouco como na Terra vemos um objeto à distância. Na visão beatífica, os bem-aventurados conhecem os mistérios da providência divina, porque Deus permite o mal, qual o bem que ele tira da existência deste, a razão dos sofrimentos dos homens, de cada homem, a proteção especial concedida aos povos, aos indivíduos, às nações e assim por diante. Sendo Deus a causa primeira e exemplar de todas as coisas, ao conhecermos no céu a sua divindade, conheceremos também todas as coisas que existem, ou mesmo aquelas que são apenas possíveis, como, por exemplo, os entes de razão ou fabulosos. Essa verdade é admiravelmente expressa pelo grande São Bernardo de Claraval, nos seguintes termos: saídos desta terra de exílio e tornados cidadãos dos céus, nós não teremos mais necessidade da escada das criaturas para chegar até Deus. O habitante celeste tem diante dele, ao seu alcance, aquilo pelo qual ele contempla as coisas divinas. Ele vê o Verbo e no Verbo aquilo que foi feito pelo Verbo. Não há mais para ele obrigação de mendigar junto das obras criadas o conhecimento do Artífice. Mais ainda, mesmo para conhecer essas obras, ele não desce até elas, porque as vê sob uma luz incomparável, mais luminosa que em si mesmas.
É, pois, indubitável que os eleitos contemplam, na essência divina, todas as coisas que os possam interessar, que desejam legitimamente conhecer. Esse é o ensino de um antigo concílio de Paris, 1528, o qual declara: aos bem-aventurados é aberto o divino espelho, no qual resplandece tudo o que os interessa. Enquanto chamados à vida da graça, os eleitos conhecem os mistérios da fé, que eles creram nesta vida, pois a visão beatífica não pode ser inferior à fé. Assim, tudo o que concerne a Igreja como sociedade sobrenatural, a economia e eficácia dos sacramentos, a presença real de Jesus na Eucaristia, as vias admiráveis da providência em relação à sua própria salvação ou à salvação dos entes que lhes são caros, tudo isso é conhecido por eles na visão de Deus. Os eleitos conhecem também o que é útil para aumentar seu amor e reconhecimento para com o Criador, a respeito das maravilhas deste mundo. Até onde se estenderá esse conhecimento? Até a saciedade do desejo natural, responde Santo Tomás. Explica ainda esse doutor que os santos do céu têm em Deus a intuição imediata das orações que fazemos subir até eles, como também as honras que prestamos a seus gloriosos méritos. Em virtude do mesmo princípio, os teólogos concedem aos bem-aventurados um conhecimento especial relativo às obras às quais eles se interessaram na terra. Os eleitos conhecem, então, seja na visão intuitiva de Deus, seja por revelações particulares feitas pelo próprio Deus, tudo o que está relacionado com a sua própria pessoa e com aquelas a quem tem afeto. Assim, conheceremos nossos parentes e amigos que já estão na glória celeste, e também teremos uma notícia sobre o que se passa com aqueles que ainda estão nesta terra. Desse modo, nada do que lhes interessa pessoalmente escapa aos eleitos. Embora todos os bem-aventurados vejam igualmente a Deus, eles não o veem na mesma intensidade, conforme declara o Concílio de Florença. Os bem-aventurados, de acordo com a diversidade de seus méritos, verão a Deus mais perfeitamente uns que os outros. Com efeito, nosso Senhor disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. João 14:2. Inúmeras outras passagens do Novo Testamento atestam essa diferença. O que não quer dizer que tal diferença venha a ser fonte de tristeza ou de inveja entre os eleitos. Em primeiro lugar, porque, confirmados em graça como estão, e absorvidos em Deus, os eleitos não poderiam ter sentimentos menos nobres como a inveja. E também não são passíveis de tristeza, pois disse o Salvador: o vosso coração se alegrará, e ninguém vos tirará a vossa alegria. João 16:22. Embora em níveis diferentes, todos terão a visão de Deus proporcionada aos seus méritos, a perfeição de sua caridade. Enfim, com o padre G. Rossi podemos dizer: o paraíso é Deus, é a essência própria de Deus que engloba todos os bens e os ultrapassa infinitamente. É o sumo bem que se oferece à alma em uma perene posse e satisfaz plenamente a todos os desejos de modo inexaurível. A alma se apropria de Deus, objeto beatificante, beatificando-se nele, por meio da inteligência e da vontade, através de um tríplice ato de visão, de amor e de gáudio. De acordo com Santo Tomás, a graça, nesta terra, contém virtualmente a glória e é um começo dela em nós. Portanto, de certa forma, a vida celeste principia aqui, mediante a graça santificante. Mas aquilo que está apenas virtualmente contido na graça batismal só chega à sua plenitude no céu. O amor beatífico. Conhecimento sobrenatural direto,
A visão beatífica produz um amor inenarrável, um êxtase contínuo, uma união total com a divindade, conservando embora nossa individualidade. Não é possível termos um conhecimento do Criador no grau e na intensidade da visão beatífica, sem amá-lo. Porque Deus é amor. E participando de sua essência, pelo conhecimento intuitivo, participamos desse amor, que é a sua própria natureza. O apóstolo do amor, São João, torna muito clara essa verdade quando diz: considerar com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato, mas não se manifestou ainda o que havemos de ser. Sabemos que quando isto se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porquanto o veremos como Ele é. 1 João 3, 1, 2. A visão beatífica é análoga ao fenômeno místico que os teólogos chamam união transformante, casamento místico, em que a criatura e o Criador se unem num amplexo de amor tão íntimo que, como diz São João da Cruz, a alma fica divinizada. O quanto é possível a uma criatura. Este é também o ensinamento do doutor Angélico. O amor induz a união com a coisa amada no limite do possível. E assim, o amor divino faz com que o homem viva a vida de Deus e não a própria, tanto quanto é possível. O amante é transformado no amado em um certo modo que lhe convém. E pelo fato de que o amor transforma o amante no amado, faz com que o amante penetre na intimidade do amado e vice-versa, de tal modo que nada do que pertença ao amado permaneça separado do amante. O amor beatífico é o mais alto grau da virtude sobrenatural da caridade, que começa nesta terra e chega à sua plenitude no céu. É por esta razão que São Paulo, falando aos Coríntios, depois de cantar um hino de louvor à caridade, completa: a caridade nunca acabará. No presente permanecem essas três virtudes, fé, esperança e caridade. Delas, porém, a mais excelente é a caridade. 1 Coríntios 13, 8, 13. A fé, com efeito, será substituída pela visão beatífica. A esperança pela posse de Deus. A caridade, que é o amor, no entanto, permanece. É a bem-aventurança ou felicidade perfeita. Este é o amor beatífico, a felicidade beatífica, a qual gozaremos no céu. A participação da vida divina em um grau de união insuspeitado e impossível aqui na terra. E como Deus, amando-se a si mesmo, é perfeitamente feliz, nosso amor a Ele nos fará participar dessa felicidade sem limites. Trata-se, da parte de Deus, de um ato de misericórdia. Pois, segundo São João, o apóstolo do amor, não fomos nós que o amamos, mas sim Ele que nos amou primeiro. Nisso consiste o amor, não em termos nós amado a Deus, mas em ter-nos Ele nos amado, e enviado seu Filho para expiar por nossos pecados. O amor é transbordante, participativo. Foi por amor que Deus fez todas as coisas. Ele criou a terra, os mares, o firmamento, os anjos e os homens, tudo enfim, e enviou seu Filho para nos resgatar. Tudo isso foi fruto desse amor. A lei do céu é a lei do amor, comenta o insigne padre jesuíta Cornélio Alápide. Deus pode fazer tudo o que Ele quer por si mesmo. Do mesmo modo, os eleitos fazem tudo o que eles querem por meio de Deus. Não há senão uma lei no céu, é a lei do amor de Deus, lei a qual os eleitos querem e quererão eternamente se conformar, porque eles querem aquilo que Deus quer. O que os eleitos querem, Deus quer. Todos querem a mesma coisa, amar a Deus e ser amado por Ele. E o gênio de Santo Agostinho sintetiza numa fórmula perfeita a vida no céu.
nós veremos a Deus, o amaremos e o louvaremos por toda a eternidade. É a esse amor eterno ao qual devemos tudo que nós seremos arrebatados no céu, num êxtase sem fim. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterno é seu amor. Salmo 135.